Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso terceiro módulo, a oratória do curso 2. É isso aí. E nesse módulo, pessoal, a gente vai discutir um pouquinho comunicação de uma maneira ampla, dentro dos espaços, dos projetos e tal, lidando com o pessoal em situação de vulnerabilidade, mas desmistificando algumas ideias de discurso, de uma comunicação aplicada para vendas ou qualquer coisa assim, porque no nosso caso, né, Ribas, é um pouquinho diferente. Isso aí, então vamos lá. Primeiro aí a gente precisa entender o que é retórica e oratória, né, para a gente conseguir desenvolver aqui a nossa conversa, né? Então, apesar de possuírem significados semelhantes, retórica e oratória não são a mesma coisa. Contudo, ambas são elementos essenciais para uma boa comunicação. A retórica, ela é a arte de falar bem, enquanto a oratória é a habilidade de falar bem em público. Então a gente consegue ver aí a diferença entre uma e outra, mas ambas são essenciais aí para a gente desenvolver uma boa comunicação. E no nosso caso, vale deixar muito claro que a gente está lidando com um público bastante especial, que é um público que já vem de uma situação de vulnerabilidade, algo que a gente já vem discutindo nos módulos anteriores. Por isso, o conceito de oratória, de falar bem, tem que ser discutido de uma forma bastante particular. Isso, então vamos aí, ó, caminhando à frente, é justamente falar sobre isso, né, Fabiano? É isso aí. Oratória e retórica na educação social. É justamente pensar que diferença é essa, ou melhor, quais são as especificidades que a gente precisa ponderar aqui. E aí, pessoal, é o seguinte, nós trazemos aqui a importância de refletir acerca da oratória e da retórica, pensando na atuação junto a crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade. Exige transcender a órbita do campo acadêmico, político, administrativo e jurídico, como forma de popularizar e democratizar os saberes da comunicação. Olha que fantástico isso, né? E a gente entender que a ideia de falar bem, como estávamos dizendo agora há pouquinho, ela é adaptada de situação para situação. Então, a pessoa que vai numa loja qualquer de venda de eletrodoméstico vai lidar com um vendedor que tem uma exigência de comunicação para vender determinado tipo de produto. Então, existe um falar bem, se comunicar bem, existe uma postura específica adaptada para publicidade, para venda, ótimo. A política partidária, o jornalismo, o setor administrativo, cada qual tem sua exigência em relação ao que é falar bem, se comunicar bem. No entanto, no que tange à educação social, a gente quer chamar a atenção para isso. Popularizar e democratizar os saberes da comunicação. É isso, Ribas, é revolucionário, pessoal, pensar isso. Porque é tornar popular, tornar acessível, democrático, é um fluxo, é um diálogo, literalmente a gente tem que começar por aí. Não é uma concepção estritamente discursiva de comunicação, ou seja, o buraco é mais embaixo. Porque a oratória e a retórica, né, elas sempre estiveram ao alcance de uma determinada classe social, não é? Justamente, né, jurídica, né, os cargos políticos. E aqui a gente está dizendo que não, que a gente tem que trazer ela para cá, né? Aqui para a classe mais vulnerável, que é, né, a classe trabalhadora, né, os povos empobrecidos, né, que nós temos, as pessoas que estão no nosso dia a dia, que são os educandos. Né? E isso, popularizar e democratizar, é também, né, dizer que essa classe, que não está lá em cima, pode se comunicar, pode falar bem. Pode e deve, né? Tem, né? Por isso que nós aí, como educadores, precisamos trabalhar também não só a nossa retórica e a nossa oratória, mas também a retórica e a oratória daqueles que convivem conosco dentro dos projetos. O fluxo. O fluxo. Então aí passando, né? Então aí a gente cai justamente no que estávamos falando, que é o objetivo. Desenvolver uma oratória e retórica amadurecida, comprometida com o bem-estar social das famílias em situação de vulnerabilidade, que seja capaz de construir uma comunicação baseada no respeito,
nas relações de reciprocidade, no discurso democrático e livre de preconceitos. Esse é o grande objetivo, né? Quando nós falamos aqui de retórica, de oratória, né? Eu quero destacar bem aqui para o finalzinho, livre de preconceitos, porque há muito tempo as nossas falas, os nossos dizeres, alguns vícios de linguagem, ele vem carregado, né, de alguns preconceitos. Então a gente precisa se desvincular, principalmente nós que trabalhamos dentro do campo da educação social. E na verdade, né, Ribas, é algo que a gente vem, pessoal, já tratando desde lá do primeiro módulo, aliás, desde o bate-papo com a Carla Diana e tudo. No entanto, aqui especificamente em relação à comunicação. Quantas vezes nós reproduzimos, mesmo que inconscientemente, mesmo que sem querer, mesmo que sem o objetivo de machucar, preconceitos, discriminação, principalmente em relação a essa galera com a qual a gente vai trabalhar, que é uma galera que já vem de uma realidade embebecida de preconceitos, de discriminações, de julgamentos, de exclusão. Então precisamos tomar cuidado e filtrar nossa comunicação nesse sentido também. Isso aí. E aí, galera, aqui a gente vem para um termo muito bonito, que é a comunicação emancipadora, aquela que vai emancipar. Olha que legal. Para além do exercício das técnicas da oratória, respiração, voz, gestos, vocabulário, expressão facial, etc., que são muito importantes, e dos fundamentos da retórica, credibilidade, razão, lógica, sentimentos, o educador e a educadora social devem prezar por uma comunicação emancipadora, que é dialógica, que é participativa, que é ética. Então é muito, mas é muito bonito isso mesmo, pessoal, porque é óbvio que nós precisamos exercitar um vocabulário qualificado, conhecimento e sustentabilidade daquilo que eu vou argumentar, daquilo que eu vou propor. Eu preciso ter preparo, eu preciso ter postura. A questão que fica é, que postura é essa? E aí é a partir daqui que a gente vai provocar uma discussão muito legal. Que postura é essa para a qual eu vou encaminhar a minha respiração, a minha voz, os meus gestos, o vocabulário, a expressão, a credibilidade, a razão, a lógica? Que postura é essa? Em nome de que eu estou me imbuindo de uma série de técnicas, de um vocabulário rebuscado ou não, de um tipo de vestimenta que uso, porque isso também faz parte do processo dessa postura. E aí nós vamos aprofundar melhor daqui para frente nesta postura, que precisa ser uma postura emancipadora ou emancipatória. E interessante, né, quando nós trazemos aqui mais uma vez a questão da retórica e da oratória. Aqui a gente percebe também outras diferenças, né? Essa coisa da técnica, né, que é respirar, volume, né, da voz, como eu falo, os gestos que eu posso ou não utilizar, né, o vocabulário, né, essas expressões faciais, e tudo isso aí é possível aprender. É bom, né? É possível e bom, né? Tá o YouTube, né, com uma série de aulas ali para que você consiga praticar, fazer os exercícios, que possivelmente se fosse, né, presencial, nosso curso, seria possível também. Isso. Passar alguns desses exercícios. De modo até que a gente vai disponibilizar os links no material em PDF depois, então, para que a galera possa ter acesso, né? Exatamente, né? E quanto à retórica é o saber, é o conhecimento, é o entender do que eu estou falando. É o apropriar-se. É o apropriar-se, porque quando eu me aproprio, né, de determinado conteúdo, eu tenho, né, muito mais facilidade para falar, para comunicar. Respaldo. E aí é credibilidade, razão e lógica. É importante a gente ficar com essas palavras aí na cabeça para quando chegar lá na frente a gente entender isso, né? E essa comunicação emancipatória, quando a gente fala da dialógica, né? A dialógica nada mais é do que o que o Fabiano falava, né? O fluxo. Né?
Então um fala, o outro responde, argumenta, né, para chegar num nível de debate mesmo. É isso. Então isso é muito importante, que seja dialógico, todo mundo esteja fazendo parte dessa comunicação, né, e participativa, né, justamente, é levantar a mão, é dizer, e às vezes a gente acaba atropelando um pouquinho e não dá muito espaço. E aí a gente vai seguindo aqui para a gente entender os cuidados que a gente tem que tomar para não cair nessa cilada, né? Vamos lá. Tá aí, né? Falar exige ouvir. Compreender a dimensão política da comunicação nos leva a entender a importância de ouvir os interlocutores que são sujeitos ativos de nossas práticas socioeducativas. Assim, evita-se o risco de reduzir a comunicação a comunicados. E aí fica uma pergunta: nós temos falado mais ou ouvido mais? E a gente precisa aqui também ter um equilíbrio de falar o necessário e de ouvir o necessário, porque também corremos o risco de calar, sim. Mas a gente precisa entender que nós não estamos fazendo comunicados. Comunicados é só quando um diz, só quando uma pessoa, né, no diálogo está falando, né? E não é o diálogo, né, Fabio? É um monólogo. É um monólogo, né? Eu falo, os outros escutam, porque eu acredito que eu tenho muito para falar e as pessoas têm muito para ouvir. E às vezes porque eu estou tão apaixonado por aquilo que eu tenho a dizer, nem percebo, né? Isso não estamos dizendo que isso seja proposital. Às vezes pode até ser, né? Porque quando eu não dou espaço para o outro falar, né, eu também não caio no risco de ser questionado. Então eu falo, né, não deixo que as pessoas participem, né, desse diálogo. É por isso que a gente falava da importância da dialógica dentro dessa comunicação. Então é interessante para a gente ficar um pouco com a pulga atrás da orelha, mas para a gente refletir, né? Será que eu tenho falado mais, tenho escutado mais? Se eu tenho escutado mais, eu preciso me posicionar, eu também preciso falar um pouco. Se eu tenho falado demais, eu preciso dar um tempo, recuar um pouquinho e ouvir um pouco mais. Aí entra talvez, pessoal, talvez não, entra com certeza a primeira dica sobre aquela postura que dizíamos agora há pouquinho. Eu preciso, inevitavelmente, se eu quero pensar uma comunicação emancipadora, eu preciso que a minha postura seja imbuída do falar tanto quanto do ouvir. Até porque falar é fácil. Garantir que eu estou sendo realmente compreendido, ouvido de verdade, já é mais complicado. Mas se eu exercito o ouvir, eu inevitavelmente começo a produzir esse fluxo. Aí eu tenho mais garantia que também serei ouvido, porque quem está do lado de lá, que é muito importante, seja a criança ou adolescente, a mulher, o idoso, se ele percebe que eu consigo ouvi-lo, inevitavelmente, num processo de reciprocidade, também vai se abrir para me ouvir. E é primordial, né, para nós, educadores e educadoras sociais, ouvir. Porque nem sempre, né, a pessoa que está sendo ali, que faz parte do processo, né, seja criança, adolescente, jovem, mulher, ele tem grandes chances de falar. Exato. E às vezes nós estamos falando e ele solta algo e passa despercebido. E é justamente aquele momento que ele precisava ser ouvido, ele não vai mais falar. Então a gente tem que estar muito atento quando nós estamos desenvolvendo nossas atividades, né, fazendo uma fala, porque nem sempre a fala ela vem num volume, né, num tom que nós possamos ouvir. Às vezes ela surge como um sussurro, né, quase que não saindo, né? Então a gente está falando, nós estamos lá falando sobre violência. E aí de repente lá no meio surge algo assim: eu sofro violência na minha casa. E passa despercebido. Por isso, nossos ouvidos precisam estar sempre atentos. E a gente não está dizendo aqui, pessoal, que é fácil fazer isso. Nos nossos trabalhos mesmo, a gente está o tempo todo sendo desafiado. Esse processo do falar e ouvir, na dinâmica do dia a dia, na correria da oficina, no barulho, na bagunça da meninada, não é fácil mesmo. É um exercício difícil, mas muito importante, fundamental.
que nos leva aí, né, a pensar nessa questão da voz e vez. O que seria esse voz e vez dentro dos projetos? Olha só, pessoal, no âmbito da educação social, a comunicação precisa ser assertiva e eficiente para contribuir com o protagonismo, superação e a promoção humana, visando encorajar crianças, adolescentes, jovens e mulheres a levantarem suas vozes e reivindicarem seus espaços de direito. Isso é fantástico e é muito caro, não é, Ribas? Para nós aqui do curso. É muito caro. Quando a gente preparava esse material, nós empenhamos uma energia muito grande nisso aqui, porque nós estamos lidando com uma galera que já tem nos seus espaços de vivência expoliados, retirados de si uma série de direitos, a sua própria autoestima, muitas vezes a sua coragem de levantar de manhã para lutar e brigar pela vida. Então o pessoal tem muita dificuldade de ter voz e de ter vez. A minha comunicação enquanto educador, se não trouxer uma postura democrática, que seja um espaço de reivindicação dos seus direitos, para levantar as suas vozes, se eu não tiver, enquanto educador, essa habilidade ou esse comprometimento de manter essa postura, dificilmente eu vou conseguir ter sucesso no meu trabalho. E é sucesso naquela linha que nós discutimos nos módulos anteriores. É um sucesso no sentido de transformação, de emancipação. Então é muito caro isso para nós. Nós temos essa possibilidade, né, de fazer com que a pessoa se compreenda como sujeito de direitos. Ah, mas só fala de direitos e os deveres. É porque se pressupõe, né? Quando a gente fala de direitos, todo direito pressupõe dever. Né? Então, quando essa pessoa consegue compreender, né, que ela pode ser protagonista, né, dos espaços, né, que ela convive e que ela vive, né, a gente começa a dar essa voz, essa vez. Aquele garoto que gosta, por exemplo, de cantar, aquela garota que gosta de fazer um desenho, né, você começa a dar espaço e ela começa a entender que aquele espaço, na verdade, você não está dando, né? Aquele espaço é dela, como é de dela. todos nós. Como é de todos nós. Então, aquele que tem vergonha de entrar numa biblioteca pública, porque ele acredita, né, porque foi embutido na cabeça dele, que o espaço da biblioteca pública não é para ele. Assim como o teatro, assim como outros espaços, tantos públicos, que ele não deve estar ali. Mas quando ele toma consciência de que aquilo é direito, ele passa a reivindicar. Ele passa a ter voz. E aí ele passa a ter vez naquele espaço. E a gente tem assim, uma série de pessoas, né, que foram transformadas a partir desse pensamento. E hoje são grandes artistas, né, grandes cantores, né, e no campo político, né, se destacaram. Isso é importante. Talvez é justamente aquela garota, aquele garoto que está sentado lá na nossa frente e que fala baixinho e que às vezes não se posiciona, mas que tem um potencial, né, de ser algo gigante. Ser uma voz protagonista. Protagonista, né? Exatamente. Né? Como o exemplo do Emicida, né? O Emicida. Emicida é um exemplo aí. Eu acho que um cara de uma consciência, e era um moleque desses que corria em algum projeto social onde morava e se tornou uma grande referência, né, para os jovens de periferia, né, não só na questão artística, né, ali de fazer as rimas, mas de tudo, né, do conhecimento, tem buscado posicionamento cultural, social. A gente tem até o documentário, né, recente que saiu recentemente, né? O Amarelo, que mostra um pouco disso, né? E aí a gente poderia até ver um clipe, uma introduçãozinha, né, ao documentário, que é um show também, né?
Então vamos ver esse trailer aí do Emicida. Tem um velho ditado iorubá que diz: Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Esse ditado é a melhor forma de resumir o que eu tento fazer. Eu não sinto que eu vim, eu sinto que eu voltei. E que de alguma forma, meus sonhos e minhas lutas começaram muito tempo antes da minha chegada. O movimento mesmo continuará lutando. Mas por que o municipal? Porque não tem uma viga, não tem uma ponte, não tem uma rua que não tenha tido uma mão negra trabalhando. Vários daqueles moleques, eles nunca pisaram no municipal, mano. Nunca tinha entrado, nem pra tirar foto. A partir de agora vai ser nosso. Essa é a nossa forma de dizer para todas as pessoas que têm uma origem que nem a nossa, que a gente precisa sim ocupar esse tipo de espaço. Assim como o prisma decompõe a luz branca em muitas outras cores, eu gostaria de decompor o preconceito em muitas outras possibilidades unidas no amarelo. A Nossa Senhora do Alto da Compadecida tá no bagulho. Uma honra. E não uma honra pra mim também, fique certo. Pobre daqueles que se metem com a gente. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Assim, é massa. É emocionante. É emocionante, né? Porque você olha a história, né, do moleque de periferia, etc. e tal, poderia ser qualquer, que eu já disse antes, qualquer menina, qualquer garoto que participa dos nossos projetos. O quanto que ele deve, no decorrer da sua história, ter tomado um monte de tapa, né, várias vezes desestimulado, mas também por tantas outras, injeção de autoestima. E é isso que a nossa galera precisa, é para dizer, olha, dentro de você tem uma força que nem você conhece. E aí de repente você chega nesse nível. E também não precisa chegar nesse nível. Mas aqui o que a gente está querendo dizer é a ideia da voz, a ideia da vez, quando você consegue se prender, né, se segurar e dizer assim, eu posso, né? E aí, independente das... Eu vou desenvolvendo recursos para lidar com as frustrações, né, com aquilo que a gente fala das competências socioemocionais. Ter empatia pelo outro que está na mesma caminhada comigo. E aí você vai construindo o seu sucesso a partir disso. É isso aí, Ribas. E pessoal, sem medo de ser piegas e repetitivo, a gente precisa falar aqui de autoestima também. O que a gente consegue ver nesse trailer do Emicida, depois quem puder assistir o show, documentário completo na Netflix, seria muito legal, porque é fantástico. Mas a gente vê um cara imbuído, cheio de autoestima. Autoestima não é vaidade, não é narcisismo. Não Pode é... confundir, né? É importante que não se confunda. Né? Exato. A autoestima é a capacidade que esse cara foi desenvolvendo por resiliência, por enfrentamento, por persistência. Claro que ele não fez isso sozinho, claro que ele deve ter tido parceiros e parceiras, mas é a capacidade que ele foi desenvolvendo de dizer, sou e estou aqui. Tenho voz, tenho vez e sou protagonista. Por isso nós que somos educadores sociais, temos essa função tão importante de desenvolver uma comunicação emancipadora e que se coloque numa postura para desenvolver protagonismo, para desenvolver persistência, voz e vez, com aquele menino, com aquela menina que talvez se destaca no grafite, que talvez se destaca no teatro, ou que talvez não se destaque, ou talvez que foi repreendido a tal ponto, sofreu, que vive calado, cabisbaixo. E como é que eu chego? Como é que a minha comunicação pode ser flexível o suficiente para respeitar o perfil de cada um, de cada criança, de cada participante, a ponto de construir esse protagonismo de diversas formas diferentes. Como disse o Ribas, não precisa ser exatamente como o Emicida, é só um exemplo, mas ele vai se desdobrar de uma maneira, pelo menos que a criança, que o participante, a partir dos nossos trabalhos, das nossas oficinas, das nossas atividades, consiga devagarinho ir levantando a cabeça, consiga
pouco a pouco, ir expressando, soltando a sua voz e exigindo a sua vez. Emocionante. E aí, né, vem a grande cilada, né, a grande armadilha da comunicação. Grande perigo. O grande perigo, né, que é a comunicação enganosa. O orador, ele desvincula-se da razão e da lógica, ou seja, do saber, né, das bases teóricas, né, da apropriação, né, daquele conhecimento específico, Dos fatos, dos muitas fatos, vezes. né? Ele utiliza-se da dissimulação, ele engana, ele mente, ele cria situações, né? Ele, principalmente, a ideia do sentimentalismo, né? Da espetacularização da fala para convencer o seu ouvinte, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes, né, a gente pode cair nessa armadilha, principalmente aqui do sentimentalismo. Nossa, mas minha atividade foi tão legal, as crianças saíram de lá emocionadas, né? Ai, foi tão lindo, ai, foi tão maravilhoso, as pessoas... As famílias choraram. Toma cuidado, porque de repente eu estou estabelecendo uma comunicação enganosa, que ela não é real, né? Que ela não traz a realidade. Aí eu estou trazendo sim aquela coisa assim do força, foco, fé, só depende de você, você consegue, Olha o perigo. você, né, que são frases de efeito, né, que de repente até vale na hora de um jogo, de uma disputa, mas que na vida nem sempre ela tem realmente esse poder, né, porque a transformação ela vem de outra maneira, ela vem a partir do conhecimento, ela vem a partir da ética, Das políticas públicas, né, da consciência, né, da minha classe que eu pertenço e quais são as barreiras, as dificuldades que eu vou enfrentar para me instrumentalizar. Então a gente, assim, são frases que elas são de efeito, né, mas que elas não são transformadoras. Nem sempre elas terão potencial libertador. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, ao utilizar esse tipo de, né, só basta você querer, né? Isso é um tipo de comunicação extremamente enganosa, porque A gente sabe que não basta só querer. Né? Querer é extremamente importante, não é isso que a gente está querendo dizer. É muito importante querer. E também não está querendo na Mas não basta. Não basta só querer. Ribas, um pouco daquilo que a gente falava, pessoal, da vaidade. A comunicação ela precisa ser para a emancipação, ela precisa ser libertadora. Mas muitas vezes, naquela linha que nós já comentamos, nós nos apaixonamos tanto pela nossa capacidade de discursar, ou mesmo nos apaixonamos tanto pelas nossas ideias, pela nossa posição ideológica, partidariamente falando, religiosamente falando, que eu vou trabalhar em cima de uma espetacularização da fala, do discurso, para convencer a todo custo, criando um ambiente de emoção, de dissimulação, de manipulação, muitas vezes até imbuído da ideia de que estou certo. Na minha concepção estou certo, porque eu acredito tão piamente naquele meu processo ideológico que convencer o outro, persuadir o outro é legítimo na minha cabeça. Mas, na verdade, talvez eu não me perceba como um manipulador. Só isso. Uma pessoa que desenvolve uma boa fala, uma boa argumentação e precisa a todo custo, até por uma vaidade inconsciente, talvez convencer ou até converter o outro a seguir aquilo que sigo, a tomar as minhas bandeiras como as bandeiras dele também. E isso não tem nada a ver com a comunicação que nós estamos propondo aqui, que é uma comunicação de transformação, de libertação, e que precisa de um fluxo, de uma organização horizontal, de uma construção coletiva. Então, Fábio, e aí, a gente já falou dessa questão até lá atrás, não que essa comunicação emancipadora, ela não seja imbuída de sentimentos. Sim. Né? O que ela não pode, né, é ser essa ideia do sentimentalismo, né? Banaliza, Isso. na verdade. Né? Mas o Fabião falou aqui de manipulação, né, de persuadir, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? O que nos leva aqui a... Pois é, pessoal, nos traz aqui a persuasão e manipulação. Veja só, são características próprias da comunicação enganosa.
uma eloquência sem compromisso com o conhecimento nem com a verdade, pois o único objetivo é o convencimento sobre um fato, mesmo que esse fato não seja verídico. Vale ressaltar aqui, né, Ribas, uma diferença. Quando a gente fala de persuasão, por exemplo, no campo das vendas, nós não podemos criminalizar um vendedor que vai tentar te oferecer um produto na televisão, numa loja qualquer, um celular. É diferente. O que nós estamos falando aqui é para o campo da política pública. Essa análise, pensando na persuasão e na manipulação como características inaceitáveis, ela é específica para esse aspecto. É disso que nós estamos falando. Das políticas públicas, Educação social. da educação social. Não tem transformação se eu estou lidando com a manipulação de pessoas, de ideias. A transformação exige libertação. Exige uma amplitude maior e uma análise crítica, reflexiva de todas as circunstâncias, de todos os critérios, posicionamento, divergências, enfrentamento. Eu, enquanto educador, por exemplo, preciso estar pronto para ser contrariado. Pode ser, muitas vezes, que a galera que está participando da minha oficina vai discordar. Podemos discutir isso junto? Podemos. Isso é comunicação libertadora. É, mesmo aqui também, né? Não precisa concordar 100% com o que estamos falando. De repente, haja questionamentos, né? Quando lá na hora da interatividade a gente vai, né, justamente fazer uma discussão. Pô, achei que ali não foi legal, o que vocês falaram, etc e tal, e a gente vai chegar. Porque a comunicação, né, a retórica, ela prevê isso, né? Isso. Que um diga, que o outro contrarie, para chegar num ponto comum. É interessante quando a gente pensa nisso. Já a comunicação enganosa, essa manipulação, ela só quer chegar em um ponto, né? Que é do ponto de vista de quem está falando. É o meu. É o meu e ó. e acabou. E aí chegamos aí nas considerações, né, para esse módulo, né, que são considerações, não são considerações finais, né? É apenas o que nós consideramos aí dentro daquilo que a gente trabalhou, né, Um resuminho, né? Um resuminho, né? Então falamos, portanto, de uma comunicação ativa no que tange a mediação para um caminho de resiliência, onde a habilidade de falar bem se multiplica entre os mais vulneráveis, ecoando como forma de protesto e transformação. Forte, né? E aí, pessoal, vale ressaltar aqui o seguinte: protesto contra o quê? Não é? Por que essa nossa comunicação precisa influenciar ou incentivar um protesto? Contra o quê e contra quem? Fácil, pessoal. Nós estamos aí chegando no último módulo e o tempo todo nós estamos falando especificamente de metodologias, de posicionamento, de comunicação dentro dos espaços de vulnerabilidade, dentro de pessoas que estão estabelecidas em espaços, em território de vulnerabilidade. Então o protesto é contra toda uma circunstância social, econômica, cultural talvez, que gera essa situação de vulnerabilidade, que gera inclusive a necessidade de profissionais como nós estarmos trabalhando da forma como estamos trabalhando, que gera a necessidade de nós falarmos de um resgate de autoestima, do fortalecimento de resiliência, de um posicionamento para uma educação libertadora. Nós só existimos porque tem algo a ser remediado. Nós, enquanto profissionais que trabalham especificamente com esse tipo de política pública. Então a nossa comunicação, sim, precisa nos libertar e protestar contra esse tipo de ciclo de discriminação, de pobreza, de miséria, para construirmos transformação. Porque senão a gente acaba perpetuando todas essas mazelas, né? E o educador, a educadora social, ele acaba contribuindo, né, com essas perpetuações, né? E aí nós estamos falando de resquícios, né, de coisas que já eram para ter sumido, né, já eram para ter acabado, que a gente precisaria estar hoje aqui discutindo, né? São resquícios, né, da escravidão, que aí gera o racismo hoje, né? São resquícios da desigualdade social, de forma geral. Então é interessante a gente fazer, né, esse bate-papo,
né? Eu aqui com o Fábio, mas depois nós iremos abrir para um diálogo, né? Uma conversação com o pessoal. Então, é isso, né, Fábio? Assim nós encerramos. É isso, encerramos e daqui a pouquinho nós nos encontramos no encontro de interação na parte da tarde. Valeu?